Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Descomplicando a Edição. Meu nome é Patrick, mais conhecido como PTK, e o tema de hoje é os formatos ideais de vídeo para suas redes sociais. Os formatos são nada mais, nada menos do que o tamanho do seu vídeo praticamente, né? Cada plataforma, cada rede social, para TV, eles têm um tipo de formato diferente, por exemplo. E hoje em dia eu vejo que as pessoas confundem muito isso, porque existem muitos formatos diferentes. E eu vou te mostrar já já quais os formatos e para onde você deve subir eles. Mas antes eu quero te contar uma coisa de quando eu comecei a estudar esse tipo de formatos e entender sobre eles. Foi lá em 2009 quando eu comecei no meu primeiro trabalho numa produtora e praticamente naquela época só existiam os formatos para TV, né, que a gente fazia os vídeos, os comerciais de TV. E aí então naquela época era o formato 4x3. Esse 4x3 nada mais é do que 720 pixels por 480. Esse era o formato de vídeo das TVs naquela época, aquelas TVs de tubo e tudo, né? E eu trabalhei naquele formato por muito tempo, por muitos anos, até que no final ali de 2014, 2015, que foi quando começou a entrar o Full HD, né? Que formato já 16:9, que as novas TVs já estavam sendo fabricadas. Então as TVs começaram a aceitar esse tipo de formato novo e praticamente acabou com o formato 4x3, que é das TVs de tubos antigas, que era aquele formato um pouquinho mais quadrado, não exatamente quadrado, retângulo, quase por quadrado, que era o formato 4x3. E aí então que veio o digital, né? Começaram a vir as plataformas como o próprio YouTube, o Instagram, o Facebook, e cada plataforma dessas trouxe seus formatos diferentes, principalmente com a chegada do smartphone, né? Que é aquele formato já mais vertical do que o horizontal, como a gente estava acostumado a ver nas TVs. Então hoje em dia é essencial você saber os formatos de vídeo diferentes para cada tipo de plataforma. E sim, vale a pena investir um pouco de tempo para você editar o vídeo no formato certo, porque isso se encaixa exatamente com o formato da plataforma, e as pessoas que estão assistindo ali estão acostumadas a ver aquele formato. E se você sobe num formato diferente, talvez ela não se encaixe exatamente ali com o perfil de vídeo, de formato que aquela pessoa, que os espectadores estão acostumados a ver. Então, subindo seus vídeos nos formatos ideais para as plataformas, eles têm mais chances de performarem melhor e as pessoas se sentirem mais confortáveis ao assistir eles. Mas não fique preocupado que, meu Deus, eu não tenho que subir no formato certo sempre e agora vai dar tudo errado. Não, ainda assim, a maioria das plataformas como YouTube, Instagram, Facebook aceitam os formatos diferentes. Só que, como eu disse, eles não são os formatos ideais que se encaixam exatamente com o que as plataformas exigem. Então vamos lá aos formatos. Praticamente você consegue editar eles em qualquer tipo de aplicativo que você usa de edição de vídeo ou programa de computador, como o Adobe Premiere, o Adobe After Effects, o Final Cut, o DaVinci, o Vegas, entre outros. Então o primeiro formato que eu vou te falar é o formato 4x3. O 4x3 é, como eu falei antes, é aquele formato de TV tubo antigo que já é quase não mais usado hoje em dia. Esse formato 4x3, ele é o tamanho de 720 pixels por 480. Já o segundo formato é o formato 16:9, que é aquele formato mais assim, que eles falam wide, né, mais retangular, que é praticamente o formato mais comum que existe hoje em dia, principalmente no mundo da TV, que você tem diferentes tipos de tamanhos, como por exemplo o 1280 por 720, que é o formato HD. Depois tem o formato mais comum de TV, que é o Full HD, que é o 1920 por 1080. E depois tem o formato 4K, que é o tamanho de 3840 por 2160 pixels. E como eu disse, esses três formatos, o HD, o Full HD e o 4K, eles são nesse formato 16:9. E aí vai de acordo com o tamanho que você quer subir. Geralmente, um padrão, o mais conhecido, o mais comum, é o formato 1920 por 1080 pixels. E agora, principalmente nos últimos anos, com o avanço da internet, dos celulares, de Instagram, de Facebook, principalmente no Instagram, ele trouxe o formato 1x1, que é praticamente nada mais, nada menos do que um formato quadrado, né? Geralmente o Instagram, o formato ideal de vídeo para Instagram quadrado é 1080 por 1080 pixels, é o formato 1x1. E mais recentemente, o próprio Instagram também ele começou com um formato novo, um pouquinho mais vertical, que é o formato 4x5, que é 1080 por 1350. Esse é o que eu venho usando mais, porque ele atinge quase toda a tela do celular, assim. Então ele é um formato muito usado hoje em dia para o feed do Instagram, por exemplo. E para finalizar também a gente tem o formato 9x16. O 9x16 nada mais é do que o contrário do 16:9, que é o formato wide, né, assim largo, só que em vez de ser na horizontal, ele é vertical, que é o formato muito usado hoje em dia para Stories, para Reels, para TikTok. É um dos formatos mais usados hoje em dia por causa dessas plataformas. E só lembrando também que o YouTube agora tem um novo formato Shorts. Ele é um formato também em pé.
Ou seja, você pode usar tantos formatos como 4x5, que é aquele 1080 por 1350, como também o formato 9x16, que é o 1080 por 1920. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né, que existe uma gama de formatos diferentes. E eu espero que a partir de agora você consiga entender um pouco mais, fazer os vídeos no formato certos, para que, consequentemente, seus vídeos possam performar melhor para cada tipo de plataforma, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.